É isso aí, Caião. Tem outra aqui, ó. Quando penso em Deus, fico me perguntando, por que Deus não dá um sinal real de que ele existe? É, né? O É, cara tá aqui. Eu não preciso de sinal nenhum. Olha, só quando eu olho no espelho, basta eu me olhar no espelho, rapaz, eu sou fabuloso. Sou fascinante. Eu me olho no espelho e choro de gratidão. Eu vejo, eu entendo, eu penso, eu sinto, eu amo, eu discerno. Eu posso ter compreensão que me leve até mesmo às paredes da criação desse cosmos, desse espaço-tempo, do Big Bang. Até lá, a ciência me leva com o entendimento que acompanha o processo. É fascinante mergulhar em mundos infinitos, em universos paralelos, mergulhar no coração da matéria e ver um outro cosmos com leis absolutamente lindas, miraculosas, praticamente paranaturais, paranormais, praticamente mágicas, praticamente miraculosas em tudo que são e que demonstram. E eu vou pedir um sinal? Cara, sinal? Que sinal? Jesus disse para quem pede um sinal, e as únicas pessoas que pediram um sinal a Jesus não foram as melhores que ele encontrou. As pessoas que pediram um sinal foram os saduceus, que são aqueles religiosos sem transcendência sobre os quais eu falei na terça-feira, os fariseus, que são os religiosos que dizem que existe transcendência, mas não praticam transcendência, eles vivem só de etiquetas morais. Esses podiam ver mortos ressuscitarem como viram, leprosos ficarem purificados à vista de olhos, gente de todo tipo de fraqueza e carregando toda forma de moléstia, eram curadas diante dos seus olhos, mas ainda assim eles diziam: mostra-nos um sinal do céu, para que nós creiamos em ti. Interessante, as prostitutas não pediram. O sinal que as prostitutas receberam foi amor. E elas entenderam que aquele amor era o grande sinal divino. Era aquele abraço, era aquele acolhimento. Os pecadores publicanos, complexos das suas aritméticas de imposto, ricos, mas culpados, que se sabiam em dívida com o próximo e com a vida, quando conheceram Jesus, não pediram nenhum sinal, ao contrário, o maioral de todos eles na Galiléia, que era Mateus ou Levi, o publicano, que são a mesma pessoa, viu Jesus operar um milagre da multiplicação dos peixes no barco de Pedro, que era provavelmente um dos grandes inimigos dele, e ficou tão chocado de ver o que aconteceu, que quando Jesus saiu da água, passou pela coletoria de impostos de Mateus e falou: vem, segue-me. Ele largou tudo e foi embora. Não pediu um sinal. Nem mesmo Nicodemos, que era um fariseu, teólogo, acadêmico do Sinédrio, que foi ter com Jesus à noite, não pediu um sinal. Ele já chegou dizendo: sabemos que és da parte de Deus. E você queria um sinal? Que sinal? Um filho com 3 olhos?
a saúde humana não é o bastante, o fato de que a gente cria o inferno e ainda assim os nossos filhos continuam nascendo praticamente de maneira absoluta, de maneira normal. Qual é o sinal que você quer que Deus dê a você para você se converter? A resposta a você já está dada por Jesus. Em verdade eu vos digo que nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que foi aquele que arquetipicamente ressuscitou dos mortos, foi engolido por um cachalote vomitado nas praias da antiga Assíria, de Nínive, naquela região. E muita gente viu aquilo. Parecia um alienígena vindo da água, convocando todo mundo ao arrependimento. E até o rei de Nínive caiu em estado de arrependimento, e a população toda, e todos jejuaram, até os animais pararam de comer, forçados pelos seus donos a pedirem misericórdia, a gemerem misericórdia diante de Deus, porque eles creram que precisavam se arrepender. E Jesus diz, porque se converteram com a pregação de Jonas. Esse é o sinal. Eu estou aqui pregando. Eu sou um Jonas que já fugi da missão e fui vomitado em Nínive. Estou aqui pregando com a autoridade de um Jonas, de um profeta que conhece o Deus que me fala a sua verdade. Esse é o sinal que você pode ter. Se você não crê na ressurreição, você vai morrer sem nenhuma sinalização. Você vai morrer na sua incredulidade, na sua infelicidade e na sua falta de esperança. Porque é isso que acontece com quem vive buscando sinais, no meio de uma abundância de sinais. Enxerga, mas se decreta cego e não vê nada. O óbvio lhe está vedado ao entendimento, porque ele não crê na graça distribuída, portanto, ele não vê nenhuma graça distribuída. Pensa nisso, meu filho, minha filha. É isso aí, Caião. Aí o pessoal aí tem duas aqui declarações que são bem parecidas, né? Eu vou ler as duas de uma vez, que eu acho que você já até respondeu. O pessoal está indo muito nessa linha aí, né? Da existência de Deus, da questão do porquê que o planeta é tão ruim e tal. Então vamos lá. Quando penso em Deus, sinto como se tivesse chips nos ouvidos que não me deixam ouvir a voz de Deus. Isso é um. Aí o outro escreve, Caio, eu tenho uma dúvida sobre distinguir aquela voz que vem na mente, se é a própria consciência ou se é o Espírito Santo, Deus ou até o próprio diabo. Me ajuda, Caio. Bom, vindo aqui pela segunda pergunta, eu não lido com isso. Eu sei Deus. Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, eu não fico procurando o Espírito Santo no vento. Eu conheço o Evangelho. A palavra do Espírito Santo é a palavra de Jesus. Jesus me diz, eu não preciso ter dúvida, Senhor, eu como, eu não como, a namorada do meu amigo. Eu já sei a resposta, cara. Já sei a resposta. Ai, Jesus, eu estou com essa chance de fazer isso, mas para eu fazer eu vou prejudicar 3 pessoas
e a chance de fazer isso aqui é onde eu ganho um pouco menos, mas eu não prejudico ninguém. Eu já sei a resposta, meu filho. Eu não preciso perguntar ao Espírito Santo. Senhor, me dá permissão para ferrar com 3 e me dá melhor na vida. Eu não. O Espírito Santo só confirma em mim a palavra de Jesus. Se o Espírito Santo falar em mim qualquer outra coisa diferente do que Jesus disse, eu repreendo esse Espírito Santo como demônio. Porque o Espírito Santo, Jesus disse, ele receberá do que é meu e vos comunicará do que é meu. Eu sei o que o Espírito Santo fala e o que o Espírito Santo nunca fala. A única diferença é que o Espírito Santo me faz lembrar. O que Jesus disse foi isso. Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Então, a palavra do Espírito Santo é a palavra de Jesus. E a ação do Espírito Santo é me fazer lembrar. É me fazer lembrar. É encher a minha consciência dessa palavra e ativar essa palavra como uma realidade viva. Não como ética morta, não como moral fixa, mas como uma palavra viva, de sabedoria, que se aplica através do amor que atua pela fé, mas tem que ser coerente com o princípio Jesus, com o princípio Cristo, com o princípio Evangelho. O Espírito Santo não fala nada que seja contrário ao Evangelho, ao Espírito, aos atos, aos gestos e aos modos de Jesus. Simples assim. E se a minha consciência, o que eu chamo de consciência, me disser uma coisa diferente do que o Evangelho me ensina, eu corrijo a minha consciência e a coloco sob a obediência do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, essa é uma pergunta de quem nunca aprendeu, de quem nunca nem sentou numa escola dominical de uma igreja reformada. Porque, olha, a igreja presbiteriana, por exemplo, pode ter todos os seus problemas eclesiásticos e de liderança, e de legalismo, e de puritanismo, como vem tendo nos últimos anos. Mas uma coisa é certa. Ninguém senta no banco de uma escola dominical presbiteriana sem aprender, no mínimo, isso que eu estou ensinando aqui. De que o Espírito Santo não é uma voz dissidente, nem uma voz de acréscimo, nem uma voz que traga novidades à palavra de Jesus. O Espírito Santo me faz lembrar. O Espírito Santo aplica aquele princípio na minha vida, de modo que ele vai se transformando em caráter e em consciência em mim. Mas eu jamais aprenderei a vontade de Jesus procurando com uma antena parabólica, querendo saber o que o Espírito Santo vai me falar. E isso é uma ideia pentecostal, de gente que acha que, inclusive, aprender a palavra de Deus na Bíblia é coisa de crente carnal. Como eu já ouvi muito. Não, o senhor sabe tudo de Bíblia e de Novo Testamento, mas é um aprendizado carnal. Eu prefiro aqueles que não sabem nada de Bíblia nem de Novo Testamento, mas têm revelações, assim diz o Senhor. Eu digo, é por isso que vocês vivem como vivem, sofrem como sofrem e pecam como pecam, porque vocês estão toda hora ouvindo um Espírito Santo que não tem nada a ver com Jesus, que não faz lembrar a palavra de Jesus e que não compartilha o que é dele com vocês. E essa confusão é uma das maiores maldições do meio cristão na terra inteira. É não entenderem que a voz de Deus está nas palavras de Jesus. Não é Moisés, Moisés foi paliativo. Não é ninguém do Velho Testamento, todo mundo foi paliativo, andando, vendo sombras. Estavam todos na caverna de Platão.
Jesus é a realidade, é o Verbo encarnado. Não é uma sombra, não é uma tipificação. É a própria manifestação, como diz o escritor de Hebreus. É a expressão exata do ser de Deus, da glória de Deus, da palavra de Deus, do Verbo de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se você quiser saber quem é Deus, aprenda em Cristo. Como tratar o próximo, aprenda em Jesus. Como lidar com tudo e com todos e com qualquer coisa, é no Evangelho. Se não aprendeu isso, nem entrou ainda, não viu nada, não sabe nada, está na religião, mas está mais perdido do que cachorro que cai de mudança em outro continente.